Olá, meu nome é Roberto Mohamed e o Saber Direito dessa semana aborda o tema Previdência Complementar. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o sistema aberto de previdência privada no Brasil. E qualquer dúvida que você tiver, você manda um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, indicando professor Roberto Mohamed, Previdência Complementar. Nós estamos aqui com o Lício, a Tainara e o Tiago, que vão acompanhar a aula e fazer perguntas. E você, tendo alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, identificando o professor e aula, e nós vamos tentar saná-lo o mais rápido possível. Na última aula, nós demos um panorama geral sobre o sistema de previdência complementar no Brasil. Como é que ele surgiu no início do século XX, os dois tipos de instituições que você tem prestando esse serviço no sistema aberto e no sistema fechado, as características de cada um, os órgãos fiscalizadores e o conceito que esses dois fundos trazem, a questão de poupança visando a aposentadoria. Hoje nós vamos falar sobre o sistema aberto, que é o sistema mais conhecido das pessoas que não pertencem a categorias profissionais que são numerosas ou mais bem organizadas. É aquele produto que você compra ainda a um banco ou a uma seguradora. Muitas vezes até o seu empregador oferece como proponente esse tipo de contrato, mas ele não é patrocinador. Ele simplesmente pode pagar uma parte para o funcionário, mas ele não tem ligação com a instituição que fornece o produto, que administra os recursos que vão gerar a aposentadoria desta pessoa. Hoje nós vamos falar sobre esse sistema, que tem características financeiras e tem principalmente modalidades de resgate da reserva acumulada que o sistema fechado, que é aquele formado pelos fundos de pensão, não tem. Como nós dissemos na aula passada, o sistema de previdência aberta, ele na verdade é uma forma de poupança. Ele nem mesmo não poderia ser considerado uma forma de seguro. Ele é na verdade uma forma de poupança programada. Por que poupança programada? Ela existia muito nos anos 70, 80 no Brasil, foi mais uma coisa que acabou acabando com o tempo. A poupança programada, você podia determinar as datas de resgate dela. No que acontece? O que é o sistema de previdência aberta, na verdade, se você pensar bem? Nada mais é do que uma poupança programada. Em que quando eu contrato, eu digo o seguinte: eu vou pagar contribuições a este fundo durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ao final deste período, eu vou receber, na forma que eu escolher, esse benefício, seja por um tempo programado, seja como renda mensal vitalícia ou numa única parcela, num único resgate, daquele valor que eu poupei por esses anos. Então vocês vejam por que ele tem caráter financeiro e não previdenciário. Porque eu tenho a opção de sacar em uma única parcela, que aí ele vai virar um título de renda fixa e ser tributado como tal. No caso de eu receber por um período determinado, eu não estou garantindo minha vida até o fim. Eu estou fazendo um cálculo em cima de um rendimento que eu só vou querer durante um certo tempo, até para que eu possa montar um negócio, eu ter garantia em relação a um projeto específico. Quando eu faço a opção da renda mensal vitalícia, que é aquela que o banco não determina onde vai acabar o benefício, essa renda mensal, lógico, tem um valor menor. Por que esse valor é menor? Porque o banco também está trabalhando com uma expectativa de vida que representa o imponderável neste contrato entre as partes. Ao contrário do que a gente vai ver nos fundos de pensão, o benefício que você contrata de uma empresa do sistema aberto, ele não tem uma reserva preparada para esse tipo de contingência. Quer dizer, é preciso que saia da própria reserva a certeza de que o seu fundo vai ser capaz de cumprir, de lhe pagar aquele rendimento até o fim da sua vida. E deixando claro, os benefícios adicionais, como por exemplo de pensão por morte, eles têm que ser contratados em separados. Isso já é uma diferença fundamental no sistema aberto. No sistema fechado de previdência, que é complementar não só no nome, mas efetivamente em relação ao sistema público,
que traz com eles todos os benefícios que existem no nosso sistema de seguridade social, na Previdência Aberta, cada serviço desse tem que ser contratado. Da mesma forma, quando você contrata um seguro de automóvel, você estipula os valores para acidente em relação ao dano de veículo, para furto, para danos a terceiros, para danos pessoais. Você estipula os valores que você quer, né, e que vão gerar o valor do prêmio que você vai pagar no seguro. Na Previdência Privada é igualzinho. Você pode optar por ter uma cobertura de acidente. Você pode optar por ter uma cobertura de doença. Você pode optar por ter pensão por morte depois. Não são coisas automáticas, que na Previdência fechada, elas existem inerentes ao contrato que você está fazendo, que é um mero contrato de adesão. No contrato da Previdência Aberta, cada uma das coberturas tem que ser fixada. Isso resulta, lógico, nesse conceito de seguro e resulta principalmente numa prestação que você calculando acha que está pagando para fazer a reserva, mas ela tem uma série de outras coisas embutidas. E esses são seguros puros. E seguros puros têm prêmio mensal que não vai somar na sua carteira. Além disso, quando você fecha um contrato de previdência aberta, é preciso sempre ter em mente que você vai pagar uma taxa de administração para isso. Falar simplesmente em poupança é uma coisa primária demais, é uma coisa simples demais. Porque, da mesma forma que, por exemplo, num consórcio, muita gente encara como a melhor forma de comprar um bem, eu vou pagando durante um determinado tempo, 60 meses, 100 meses, 90 meses, depende do bem, depende do produto e do contrato de consórcio fechado, que essa é a melhor forma e forma mais barata porque eu fujo dos juros. Ainda mais numa economia estável, em que o preço das mercadorias ou dos bens não sofre uma grande variação, você não teria problema, você começa a pagar e ao final de 60 meses você tem o bem na sua mão. Você esquece da taxa de administração. Se é uma forma de poupança, fica sempre aquela pergunta. Não é mais fácil eu poupar e comprar à vista? O consórcio, ele só é vantajoso em relação ao financiamento bancário. Da mesma forma, a previdência privada também tem taxa de administração, calculada, lógico, sobre os rendimentos. Mas ela tem uma outra taxa, e essa é que é a grande diferença e que você tem que prestar atenção quando contrata um plano de previdência privada, que é a taxa de carregamento. A taxa de carregamento, que nos países de primeiro mundo às vezes é zero, no Brasil é a mais alta. A taxa de carregamento é um grande problema, por quê? Porque ela não incide em cima do rendimento. A taxa de carregamento incide sobre o principal, sobre aquilo que você aporta para a instituição de previdência. Se você faz um plano, por exemplo, de 10 anos de contribuição, e você paga prestações a esse fundo que você determinou durante 10 anos. Ao final desse fundo, pelas suas contas, você teria que ter 100 mil reais. Isso somando apenas as contribuições que você fez. Se você contratou um fundo que tem taxa de administração de 5%, esses 5% foram calculados em cima do rendimento. Eles não vão influenciar no principal que está lá guardado. Mas se você fechou um fundo de pensão que cobra 2% de taxa de carregamento, independentemente do rendimento, o seu principal de aportes neste fundo já está em 98 mil reais. Por quê? Porque cada vez que você faz um aporte ao fundo, a taxa de carregamento incide sobre o que entra no fundo. Vejam bem que é um modelo esquisito. Eu estou colocando dinheiro, estou depositando dinheiro no meu fundo, e estou sendo punido, a grosso modo, pagando 2% de taxa sobre algo que eu estou depositando e entregando para o gestor do fundo. E é justamente essa a razão da taxa de carregamento. Se coloca como remuneração ao risco do gestor do negócio. Eu não consigo entender o risco do gestor do negócio, é risco da atribuição que ele tem, da atividade que ele exerce. E a gente aprende isso no direito, na responsabilidade civil. Agora,
se cobrar para que alguém assuma a responsabilidade de cuidar do meu dinheiro já é um pouco demais, até porque isso está embutido na taxa de administração. Esse é um dos abusos, é um dos problemas que nós temos que corrigir no nosso sistema, se nós quisermos ter um sistema de previdência complementar pujante. Ou seja, aumentar a participação do sistema de previdência complementar, seja ele do sistema aberto ou do sistema fechado, dentro do nosso PIB. Ou seja, aumentando a nossa poupança interna. Não tem sentido a taxa de carregamento numa economia estável. Por quê? Porque os rendimentos hoje não cobrem a diferença do que a taxa de carregamento tira. Imagine que você faça um aporte ao fundo de pensão, à previdência aberta que você contratou, no meio do caminho. Isso acontece com muita gente. Você contrata um valor mensal, mas você se reserva o direito de fazer quando quer, não contratado, o aporte que você quiser. Cada aporte que você faz, ou seja, depósito na conta de previdência privada, vai aumentar o valor do benefício no final, porque você calcula previamente o que vai vir em cima dos valores contratados mensais. Em nenhum momento você abre mão do direito de colocar, de aportar recursos para melhorar o valor do benefício no final. E você faz isso normalmente. Digamos que todo ano você trabalha numa empresa que paga participação no lucros e resultados, PLR. E você se condiciona no seu orçamento a colocar 50% do que você recebe da empresa no PLR, que é um dinheiro que você não conta, se você falar aqui, olha, eu conto com o meu salário e com o meu 13º. O meu PLR é um extra que entra na minha conta. E você coloca na previdência privada para garantir seu futuro. Lembre-se que se você colocar numa poupança e não mexer, você não vai pagar nada. Lá, você não paga só a taxa de administração para quem está tomando conta do seu dinheiro. Você paga a taxa de carregamento que é debitada da sua contribuição no exato momento que o depósito é feito. É preciso levar isso em conta por quê? Porque uma das grandes perguntas que se faz no sistema de previdência complementar, em que momento eu devo entrar? Em que momento é vantajoso eu contratar um plano de previdência privada? Ou melhor, é vantajoso eu contratar com 40 anos, com 45, com 50 anos? Ou é vantajoso só para quem é muito novo? É vantajoso fazer um aporte só e deixar guardado? Essas perguntas, que é o que a gente vai responder agora, sempre são colocadas e tem que, quem faz a pergunta tem que ter em mente que tem que se definir enquanto poupador para que você diga a ele qual é a melhor forma de fazer o contrato de previdência privada do sistema aberto. Primeiro, se você é um mau poupador, se você não consegue guardar dinheiro, a previdência privada é uma solução. Você está pagando para que alguém tome conta do seu dinheiro. Mas ela também possibilita o resgate antecipado, com prejuízo, mas possibilita. Você tem que se policiar, até mesmo comprando uma previdência privada. Mas, ao fazer essa contratação, lembre-se que você está pagando, além da taxa de administração, a taxa de carregamento sobre os benefícios, sobre os aportes que você faz. Então, o que você tem que procurar? Não necessariamente aquele fundo de investimentos que tiver a menor taxa de administração. O mais importante é a menor taxa de carregamento. Porque a taxa de administração só incide sobre o resultado. Se o resultado é zero, a taxa de administração é zero. Você não pode remunerar um trabalho que não rendeu frutos. Já no caso da taxa de carregamento, ela incide sobre a contribuição, ou seja, é exclusivamente sobre o principal. Essa é que tem que tomar cuidado. E essa é a pergunta que você tem que fazer ao gerente ou ao corretor que está lhe vendendo e olhar no contrato que você assina qual é a taxa de carregamento que está prevista ali para os aportes. Muitos bancos ou seguradoras trazem taxas de carregamento diferenciadas. Menores para aportes maiores e maiores nas contribuições mensais. Para não afugentar e não eliminar a possibilidade de fazer grandes aportes anuais, por exemplo, como eu disse aqui no caso de quem recebe PLR ou tem uma verba extra. No caso dessas pessoas, negociar uma taxa de carregamento menor vai possibilitar um aumento da sua reserva e um aumento da sua aposentadoria, consequentemente, no momento que você cumprir a carência contratada e começar a receber o benefício. Esse é o primeiro cuidado que se deve tomar.
O segundo cuidado, e esse, gente, é o mais, é o essencial. Acompanhar os balanços da empresa que administra suas reservas. Uma empresa sólida pode oferecer investimentos mais sólidos e segurança ao seu dinheiro. Contratar nomes esquisitos, empresas pequenas que você nunca ouviu falar, é sempre um risco. Então, é preferível você ter rendimentos menores numa empresa mais sólida, porque ninguém faz contrato de previdência para 1 ano. É muito longo o prazo deste contrato, deste produto, do que você está buscando. Para fazer um contrato tão longo, você tem que confiar na instituição que o administra. Então, é necessário, e no Brasil existem seguradoras e bancos extremamente sólidos, o nosso sistema financeiro é sólido hoje, é preciso prestar atenção em quem você está contratando. Ou seja, a primeira regra para aderir a um plano de previdência privada do sistema aberto é não ter pressa. Não escolha como você escolhe muitas vezes um seguro que você está fazendo para ajudar o gerente da sua conta bancária e nem olha o que está lendo, não está assinando, não presta atenção nas coberturas. Você não pode ter pressa para fazer um contrato de previdência privada. Você está trabalhando com um contrato que vai durar 10 anos, vai durar 15 anos. E depois de passado o tempo, você não vai poder mudar. E se você entrar na justiça para questionar daqui a 15 anos, você vai colocar mais 5, 6, 10 anos em cima de discussão. Então, é preciso não ter pressa para fechar contrato. Examinar ao máximo possível. Perguntar, não ter medo de perguntar. Cotar as taxas de administração e as taxas de carregamento. Perguntar para as pessoas como é que funciona. Tentar saber se tem alguém já recebendo o benefício. E procurar saber quanto é esse benefício daqueles que realmente recebem, daqueles que contrataram e que agora estão recebendo o produto que você vai contratar para receber daqui a 10, 15 anos. É aí que você vai poder ter a garantia de que você está fechando um bom produto, que você está comprando uma garantia de tranquilidade na aposentadoria e não uma dor de cabeça daqui a 10, 15 anos, que vai ficar muito mais difícil de resolver, por mais que você tenha o mecanismo de procurar a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que fiscaliza o sistema aberto, ou de procurar o Poder Judiciário para resolver um serviço não prestado ou um serviço contratado e que não atingiu os seus objetivos. Uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui de modelo é a comparação. A história é feita para que a gente aprenda a não cometer o mesmo erro. Não adianta nada você olhar para os erros do passado e não fazer nada para mudá-los. Você tem que aprender e corrigir as suas atitudes e cobrar das autoridades a correção das atitudes das autoridades. Nos anos 70, quando se vendiam os títulos dos Montepios, não havia uma obrigatoriedade de apresentar projeção de benefício. E isso é essencial, porque quando você contrata uma empresa de seguro de previdência privada hoje, e você vai na internet, você tem em quase todas as grandes seguradoras e quase todos os bancos a simulação de resultado. Essa simulação de resultado responde a maior parte das suas perguntas. Porque o essencial é saber quanto eu vou receber e quanto eu vou ter que pagar para receber aquele valor. Hoje, não faça nada sem simulação. Não faça nada sem simular os aportes que você pode fazer no meio do caminho. Porque é isso que vai dizer a você se vale a pena contratar o sistema ou não. Esse volume de recursos que todo o sistema de previdência privada no Brasil arrecada é uma outra coisa que é preciso pensar também em mecanismos legais, além da Lei Complementar 109 de 2001, que é a lei que disciplina de forma geral a previdência complementar privada no Brasil. É preciso ir além dos limites que ela impõe, é preciso ir além das preocupações que ela demonstra, é preciso ir além do que o legislador quis no momento em que essa legislação foi aprovada. É preciso, primeiro, cercar de garantias o investidor, atribuir responsabilidades ao administrador. Isso são dois itens
extremamente claros. Mas o principal, e isso é algo que não pode ser postergado mais na discussão sobre o futuro da previdência complementar privada no Brasil, principalmente a do sistema aberto, é que ela passe a ter, sim, uma característica previdenciária. É que ela passe a ter, sim, características de benefício e não só de produto financeiro. Enquanto isso acontecer, você vai tratar a previdência complementar como mera aplicação financeira, como mais um CDB, mais um CDI, mais uma poupança. Ela não é. Ela tem características, primeiro, de razão do contrato, objetivo do contrato, e ela precisa ter, de um lado, proteção do Estado, de outro, e aí principalmente, ter proteção, significar proteção social. E não ser um produto a mais vendido por bancos. Sem dúvida nenhuma, quando se fala de previdência complementar no resto do mundo, o grosso do dinheiro vem justamente das instituições fechadas, que são aquelas de categorias profissionais. Mas é preciso também que se crie um modelo que faça com que esse dinheiro que está no sistema aberto, que no Brasil ainda é pouco, possa ter pelo menos a preocupação que o Estado tem com o dinheiro dos fundos de pensão. Dirigir os investimentos, dirigir toda a capacidade que esse sistema tem em relação ao futuro, mas atribuindo-lhe um papel dentro desse sistema de previdência e não considerando que ele é um produto bancário com o nome emprestado de previdência. O visitante que todo mundo gosta lá no sistema de previdência complementar, que é o sistema aberto, que é o sistema daquele trabalhador ou daquela pessoa que não está numa categoria organizada, portanto não merece a proteção do Estado. É preciso criar mecanismos para que esse dinheiro, esse volume de recursos, se integre a esse sistema de previdência. Qual é esse modelo? Vamos buscar modelos lá fora, sem dúvida nenhuma. Mas para que vocês vejam uma coisa que é muito interessante. Nós falávamos na última aula do volume de recursos da Previdência nos Estados Unidos e do volume de recursos da Previdência no Brasil. Vocês lembram que eu falei 6 trilhões nos Estados Unidos, em torno de 100 bilhões no Brasil. Esses recursos, que são grandes, e a gente está dizendo que tem qualidade, sem dúvida nenhuma, tem muita qualidade, mas eles demonstram uma preocupação e uma necessidade de complementar o que a Previdência Pública me dá. Porque ela não é o sistema de previdência, ela é a previdência complementar, ela complementa a Previdência Pública. Por que os Estados Unidos têm reservas tão gigantescas de previdência complementar? Lógico, porque a previdência social lá é baixa em relação ao que você ganha, a média dos trabalhadores ganham. Lá os trabalhadores têm que buscar aposentadoria complementar porque a aposentadoria pública paga pelo Estado é menor. Onde a gente confirma isso? Quando a gente olha para os números da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, que se essa lógica fosse só de poupança interna, a Alemanha teria volumes muito maiores. A Alemanha está atrás do Brasil. A Alemanha tem menos de 70 bilhões em reservas de previdência, de fundos de pensão. Por que a Alemanha tem 70 bilhões? Por que em relação ao PIB alemão, por exemplo, o volume dos fundos de previdência é de 4%? A Alemanha está praticamente em último lugar entre os países que têm fundo de pensão simples. O trabalhador alemão não precisa fazer contrato de previdência privada. Ele tem por parte do Estado, no sistema de seguridade social, a proteção de todas as suas necessidades. É preciso olhar o sistema, os números desse sistema, como uma forma de alerta em relação a por que as pessoas procuram a previdência complementar. Porque a previdência pública não lhes dá a resposta total às suas necessidades. A Alemanha tem um índice tão baixo de reservas porque o trabalhador alemão já tem do Estado um sistema de seguridade social que lhe garante uma aposentadoria segura. Então ele não precisa procurar poupar junto aos fundos de pensão. Eles têm, e na maioria administrados por sindicatos.
mas vocês vejam, menor até do que o Brasil. Lá não é a grande preocupação do trabalhador alemão, é o complemento de renda. Não é aquilo que vai mudar ou vai definir a sua passagem para a inatividade. Voltando ao nosso caso, nós vemos que aí existe um dos grandes problemas como um todo do sistema previdenciário brasileiro. Nós temos uma previdência pública que já nasce em cima de instituições falidas, como eu disse na última aula, a fusão dos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que resultaram no extinto INPS, ou seja, ela já nasce fruto de um problema, ela já nasce com esqueletos no armário, e nasce sem a preocupação de carência para pagar benefício, até porque não podia, porque tinha que assumir os compromissos dos institutos de aposentadoria e pensão. É lógico que essa previdência, que já nasce errada, que já nasce com problemas, que já nasce com contas para pagar. Você imagina uma empresa que nasce endividada na fundação. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o INPS. É lógico que o sistema jamais vai conseguir dar ao cidadão a garantia de que as suas necessidades serão atendidas. E a gente está falando ao cidadão que paga, ganha mais e paga mais. A Previdência Social, do jeito que torna obrigatório que você tenha um sistema auxiliar. Olhem bem a expressão, sistema auxiliar. Esse é o papel da Previdência Complementar. Funcionar como o auxílio à Previdência Pública, no sentido de aumentar a proteção ao cidadão quando chega o momento dele usufruir o fruto de 30, 35, 40 anos de trabalho. Essas pessoas só vão ter essa garantia se tiverem por parte do Estado fiscalização na aplicação desses recursos que possibilitem que essa previdência complementar realmente auxilie a Previdência Pública. Mas ela é um sinal evidente de que a Previdência Pública não tem condições de sozinha, isso no nosso caso, oferecer essas respostas de segurança em relação ao aposentado quando ele precisar dela. O sistema aberto não tem essas características. O sistema aberto de previdência complementar, ele não é auxiliar do sistema de previdência pública. Por exemplo, muita gente usa a previdência privada do sistema aberto como mera aplicação financeira. Quando chega no final do ano, se teve muito imposto de renda a pagar, pode abater até 12% da sua renda bruta, então usa a previdência ao longo de anos para pagar menos imposto de renda. Vai ter que pagar no final, no resgate, de qualquer maneira, mas procura fugir naquele primeiro momento do pagamento do imposto de renda. Quer dizer, não está havendo a previdência complementar do sistema aberto simplesmente como uma modalidade de previdência, correndo naquele conceito de segurança, no conceito de seguro. Está olhando a previdência privada simplesmente como uma aplicação financeira. Está equiparando a previdência privada a um CDB, a um CDI. E não é essa a função, não é esse o papel da previdência privada. Seja ela do sistema aberto ou fechado, ela não pode fugir daquilo que o seu nome traz como conceito, que é o de constituir reservas para garantir o contratante no momento em que ele mais precisar, que é o momento da inatividade. E como é que você consegue isso? Tirando essas características puras do sistema de previdência complementar aberto e colocando, atribuindo a ele características não plenas do sistema fechado, mas de proteção em relação à sua natureza de previdência complementar e não transformando simplesmente num benefício financeiro que você contrata no banco a qualquer tempo e que não merece ter o nome de previdência. Uma das questões muito importantes também, na questão da previdência complementar do sistema aberto, é a escolha do momento de entrada. Quando é vantajoso eu entrar na previdência privada? Imagine que você tem 45 anos de idade. Você
você é autônomo, você recolhe o INSS por 1, 2, 3 salários mínimos, ou por uma renda mais baixa do que você tem de padrão de vida, e você quer garantir um benefício no futuro. Aos 45 anos, calculando que você vai trabalhar até os 65, são 20 anos de contribuição. É um momento bom para entrar no fundo de pensão, mas desde que você tenha em mente que vai ser preciso fazer alguns aportes no meio do caminho, porque ninguém vai contratar um fundo de pensão pagando R$5.000 por mês para receber 1.000. E pelo tempo de contribuição é isso que você vai ter. Quer dizer, você é obrigado a fazer uma contratação inversa. E para ter o rendimento inverso, você precisa também calcular aportes um pouco maiores durante a duração deste contrato. Lógico que os mais jovens, abaixo de 45 anos, em qualquer momento é vantajoso. Em qualquer momento você pode contratar um plano de previdência e se dá muito bem no final. Pelo menos ter uma renda muito próxima daquilo que você queria, daquilo que você achava que devia contratar. Vocês imaginem, por exemplo, uma criança que ganha uma previdência privada dos avós. Ela vai contribuir com um valor de R$100, R$150, e quando ela chegar aos 65 anos de idade, esse valor diminuto vai dar um rendimento para ela de 10, 15 vezes o valor. Então, note que o momento de entrada ele está ligado diretamente ao meu objetivo. Por exemplo, avós que compram um plano de previdência privada para o neto, mas para pagar a sua faculdade, que ele vai estar sacando ao torno dos 17, 18 anos de idade. É possível? É possível. Mas vejam bem como a previdência privada se transformou em aplicação financeira. A antiga poupança programada era a mesma coisa. Quer dizer, é preciso parar de misturar a previdência privada com a aplicação financeira e atribuir a ela o seu papel de previdência complementar. E aí entra a questão da idade certa para entrar. Se entra recém-nascido, se entra criança, nós estamos calculando que ele vai precisar disso aos 60 anos. Nós estamos falando de usar a previdência como previdência. No caso de uma pessoa de 45, também vai usar como previdência, vai trabalhar por 20 anos, ela está tranquilamente, vale a pena contratar? Vale. Se você negociar a taxa de carregamento, que é a taxa que realmente pune quem aplica num plano de previdência, sem dúvida nenhuma. Agora, e quando eu tenho 50 anos de idade, ou 55 anos de idade, eu quero me aposentar aos 65, vale a pena entrar? É lógico que não. Não adianta imaginar que sempre é vantajoso fazer um plano de previdência. O volume de recursos que você vai ter que aportar para este fundo é tão grande e, consequentemente, a taxa de carregamento que você vai pagar é tão grande que vale mais a pena você aplicar esse dinheiro em outro lugar. Ou simplesmente se contentar em não fazer. Buscar a previdência privada numa situação emergencial nunca vai ser um bom negócio. Tanto pelo aspecto tributário, porque você vai pagar imposto sobre o benefício que recebe, e principalmente pelo fato de que, como eu disse, a taxa de administração ela nunca vai ser um problema, porque ela é calculada sobre o rendimento, mas a taxa de carregamento é calculada sobre o principal. Se existe pouco tempo de contribuição, mesmo que você aporte grandes recursos, não tem sentido, porque a taxa de carregamento não vai se diluir no fator tempo. Porque, vejam bem, eu cobro a taxa de carregamento e ninguém prestava muita atenção para ela até alguns anos atrás, porque os rendimentos financeiros eram muito bons. Para quem aqui não lembra da explosão da Bolsa. Quer dizer, quando você tem a fartura do rendimento financeiro, você não presta atenção nas taxas que você paga. Mas no momento em que o rendimento financeiro cai, em que fica evidente o quanto o seu fundo está rendendo, e alguém vai lá e tira dinheiro da prestação que você pagou, aí você percebe que cometeu um erro. É justamente aí a diferença entre qual o melhor momento para eu voltar, para eu passar a contribuir, e o momento em que eu devo esquecer a previdência privada como opção, essa do sistema aberto. É justamente, lógico, o de pessoas que vão contribuir por pouco tempo para começar a receber seu benefício. É preferível fazer um outro tipo de aplicação que, sendo renovada,
vai chegar no final me dando aquele valor sem a taxa de carregamento. E vejam bem, a taxa de carregamento é absolutamente legal. Embora seja exagerada, ela é absolutamente legal. Um fundo de pensão pode existir, uma instituição de previdência aberta pode existir sem ela? Claro que pode. Ela não é obrigatória. Ela é facultativa à administradora da instituição. Mas cuidado também, porque uma instituição que não cobra taxa de carregamento e uma taxa de administração muito baixa, não vai administrar bem seu dinheiro. É preciso ter o equilíbrio, justamente, para analisar a conduta e quanto cobra cada instituição que estiver lhe oferecendo o produto. Uma das coisas também que se tem que tomar muito cuidado em relação à previdência privada, além da idade em que você entra e as suas consequências em relação à taxa de administração e à taxa de carregamento, é a solidez. Por que eu tinha dito aquilo? Porque não há proteção do Estado quanto ao dinheiro que você coloca na previdência privada do sistema aberto. Isso é um fator complicador. Se você coloca na poupança, o governo garante até um certo valor. A previdência privada não é poupança. A previdência privada não é seguro puro. A previdência privada não é aplicação financeira pura. Ela não é nada. Ela é um modelo singular. E por ser um modelo singular, ela não tem proteção do Estado. Ou seja, se você escolhe mal o banco ou a seguradora de quem você contrata um plano de previdência privada do sistema aberto, tenha certeza de que, se houver liquidação extrajudicial da seguradora ou do banco, você vai sentar na calçada e chorar. Você vai ter que entrar, você vai ter que se habilitar como credor para recuperar a sua reserva, a menos que alguém assuma o passivo daquela seguradora e possa responder pelos seus compromissos. Você não tem condições de ter garantia do Estado, seja através do Banco Central, seja através do Ministério da Fazenda, em relação ao volume de recursos que você aportou para a previdência privada. Diante disso, é melhor examinar a solidez da instituição da qual você está comprando, ou mesmo aquela instituição que o seu empregador oferece, aquelas em que ele não é patrocinador, mas ele paga uma parte, para que verifique se essa empresa é sólida. E para isso, hoje, você tem vários mecanismos para consolidar. O melhor deles é realmente verificar o balanço da empresa e a credibilidade dela no mercado. Mas isso é essencial. Não existe outra forma de você se proteger, infelizmente. Por quê? Porque a previdência do sistema aberto é carente de legislação de fiscalização. Embora a SUSEP exerça um trabalho muito bom e o próprio Ministério da Fazenda acompanhe a saúde financeira das seguradoras e dos bancos, é preciso você entender que a própria legislação não é rica. Não existe ainda, em relação a esses planos, uma definição de obrigações. Isso é um dos grandes problemas. Mas tem uma outra coisa também que você tem direito, e isso os tribunais têm sido unânimes. Aquilo que foi ajustado no contrato, se prejudica o contratante na previdência privada, não tem valor. Inúmeros planos que já começaram há 15, 20 anos atrás, de seguradoras que acabaram sendo incorporadas por outros bancos, de bancos que acabaram sendo comprados por outros bancos, foram condenados na justiça a devolver integralmente o volume das contribuições daqueles que contribuíram para o fundo. Veja bem a diferença. Não estamos falando do resultado do fundo. Não estamos falando do que ele rendeu. Estamos falando da soma das parcelas pagas devidamente corrigida. E aí cai aonde? Na garantia mínima. A garantia mínima nada mais é do que oferecer o pagamento das suas parcelas pagas devidamente corrigidas. Isso seria a garantia mínima de qualquer plano de aposentadoria do sistema aberto, que nem todos têm. Mas o Poder Judiciário tem garantido aos contratantes esse tipo de direito. A questão aqui que se oferece e quando a instituição quebra? Aí você não tem o que fazer. Você vai para cima do grupo econômico, mas também não tem muitas saídas em relação à garantia do capital que você aplicou. O capital investido se perde, o capital investido se vai, se você não tiver o que penhorar, o que garantir
o pagamento da dívida. Tem a obrigação de pagar. Por isso que até mesmo, no caso de briga, é preferível brigar com uma instituição sólida, que tem capital para arcar com isso, do que você buscar executar quem foi liquidado judicialmente, quem teve problemas com a justiça, quem sumiu do mercado, porque você não vai ter o retorno daquele patrimônio que você aplicou com tanto suor, se desgastando tanto para conseguir montar aquela reserva. Uma outra coisa também que é preciso deixar claro é que mecanismos eu tenho em relação à SUSEP para fiscalizar e para exercer o meu direito de consumidor e de participante naquele fundo, naquela instituição de previdência aberta. A SUSEP tem vários canais de acesso, a principal deles é a internet, lógico. Mas você pode entrar em contato, fazer denúncia para a SUSEP justamente e a qualquer momento e em relação a qualquer coisa. Nós temos uma cultura de não buscarmos a resposta aos nossos problemas dentro da lei e obrigando o Estado a fornecer essas respostas. Se você olhar bem o número de pessoas, o percentual de consumidores que se socorre de todas as agências reguladoras, todas, você vê que é infinitamente menor do que o número de pessoas que reclamam em relação a esses produtos. A agência reguladora da Previdência Complementar do Sistema Aberto, nesse caso, é a SUSEP. E é ela que deve ser acionada. Sempre que você tiver não só a ameaça ao direito ao seu patrimônio, mas você quiser saber como é que seu dinheiro está sendo administrado. Se você tenta contato com aquele que administra seu dinheiro e ele não lhe dá o retorno adequado, o direito que você tem e onde a obrigação que você tem é de se dirigir à SUSEP e reclamar o que vem acontecendo com você. Então, a SUSEP funciona exatamente como as agências reguladoras em relação a telecomunicações, a transporte, a aviação e tudo que você precisa. É na Superintendência de Seguros Privados que você pode reclamar, não só na Previdência Privada, mas você vai reclamar do seguro de carro, do seguro de vida, de qualquer coisa que você pactuou com uma instituição financeira do ramo de seguros e que não cumpriu como seu papel e deixou você falando sozinho. Quer dizer, a gente tem que aprender a exercer o nosso direito. A gente tem que aprender a questionar. Como você já viu, reclamação é na SUSEP, mas a escolha adequada se dá quando você questiona, quando você cria, até mesmo você se torna chato, mas você quer todos os detalhes do produto que você está comprando. Porque, como eu disse, a previdência privada é longo prazo. Eu não posso fazer um contrato de 15 anos para ter dúvidas ao primeiro, ao segundo, ao terceiro. Não tem data para ter a dúvida, mas eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Ou pelo menos a certeza de que o meu prejuízo, se ocorrer, será mínimo em relação ao capital contratado. Porque o que está em jogo é o meu futuro, porque eu não estou falando de 2 dias, eu estou falando de 15, 20 anos de contribuição. Então, tenham sempre o exercício disso, o exercício de que é necessário que eu tenha a coragem de denunciar. Uma outra coisa que é um cuidado essencial. Quando eu digo que você tem direito a receber as contribuições que você pagou devidamente corrigidas, você tem que ter a prova do que pagou. Infelizmente, nós temos uma divulgação tão maciça de que bastam 5 anos para guardar documentos e que o problema é a quitação, e nesse caso não é a quitação, isso é extremamente problemático. Embora algumas posições do judiciário digam que é obrigação da seguradora ter uma relação de contribuições, até porque é essa relação que resulta na base de cálculo da tua reserva atuarial, é preciso também deixar claro que nada impede uma seguradora de dizer que o banco de dados se perdeu. Que um hacker fez uma visitinha, que alguém passou lá e ela só tem o saldo, ela não tem o extrato das contribuições dos 15 anos, dos 10 anos. E, portanto, o resultado financeiro é tanto. E você não tem como questionar. Pelo menos os extratos anuais. Peça, crie o hábito de pedir o extrato anual. Não é aquele do imposto de renda. O do imposto de renda traz o volume de cotas que você tem e diz quanto você pagou no final.
Se esse esse informe de imposto de renda tiver detalhando mês a mês o valor das suas contribuições, ótimo, ele vale. Se não, se esse informe de imposto de renda é aquele resumido em que diz que você tinha um saldo anterior em dezembro de um ano e no final das contas você contribuiu sobre tanto, telefone para a seguradora e diga, eu quero um extrato detalhado das minhas contribuições do ano tal. É uma folha por ano. Nesses 15 anos, você vai guardar 15 folhas. É muito mais fácil de guardar do que 12 documentos de contribuição. Mas um extrato por ano, mantenha guardado sempre. Esse documento é essencial quando você aciona a seguradora que lhe vendeu o plano de previdência privada, no sentido de cobrar dela a soma das parcelas que você pagou devidamente corrigidas. Uma outra questão aí também muito importante é, mas eu tenho o direito de reclamar se eu recebo menos do que eu paguei, mas isso é fruto de problemas do mercado financeiro e que afetou todos os outros planos? Tem. Você tem o direito a reclamar. Porque se o mercado financeiro oferece poucas chances, você já paga a taxa de administração e de carregamento para que o fundo seja criativo, para que o fundo encontre soluções. Você não pode receber menos do que aquilo que foi contratado. Então, é preciso o quê? Se documentar. Como de resto, sempre em todas as coisas que você faz na vida, se documente para poder ter argumentos para buscar na justiça. Bom, vamos às perguntas dos nossos alunos. Se a previdência privada é uma forma de poupança, não seria melhor, mais vantajoso educar a população a poupar sozinha? Seria, Tainara. Eu concordo com você que a ideia da previdência complementar não pode estar atrelada a uma mera aplicação financeira. Foi o que eu falei, que o mercado, o sistema aberto, tinha que ser equiparado de alguma maneira a um sistema previdenciário de apoio, como é o sistema fechado. Mas, infelizmente, no Brasil não há cultura de poupar. O brasileiro ele é muito mais incentivado a ter o seu carnezinho de 24 meses dos móveis que ele troca a cada 2 anos do que economizar para comprar à vista. O bombardeio de ideias de mídia em cima dele é no sentido de gaste o que você tem. E o que você também não tem, a gente te empresta. E não de poupe para ter no futuro. Então, é uma questão cultural. O ideal seria o panorama que você pintou. A questão é, essa cultura existe para nós? Não, não existe. Professor, qual é a melhor opção de resgate? Depende dos planos que você tem para o futuro. Por exemplo, você pagou por 20 anos uma previdência privada. Então, você começou a contribuir aos 40 e vai receber aos 60. Nesse momento, aparece uma oportunidade de rendimento, porque você pode comprar um imóvel que você sabe que vai alugar rapidamente e que você vai ter um rendimento mensal disso. Aí, lógico, a melhor opção é o resgate de uma vez só, compra o imóvel e o transforma em fonte de renda. Agora, se você não tem um objetivo imediato para esse dinheiro, é o resgate da renda mensal vitalícia. Eu acho que a melhor forma é a renda mensal por tempo programado, o resgate programado. Por quê? Como fatoridade é justamente aquilo que não há como se calcular, você tem as tábuas do IBGE, mas uma pessoa pode viver 100 anos, pode viver 105, 110, mais ou menos como, por exemplo, o plano de previdência do Niemeyer. Você arrebenta com o cálculo atuarial se a pessoa passar muito da tábua de expectativa de vida do IBGE. Aí qual é a opção? Então o benefício é sempre pequeno, ele sofre uma redução muito grande. O melhor é você fazer por tempo programado, porque o seu benefício vai guardar mais ou menos a equivalência com aquilo que está previsto na sua reserva. Professor Roberto, o senhor comentou na aula sobre os mecanismos de defesa que o consumidor tem em relação aos seguros privados. E se esses mecanismos de defesa não funcionarem, o que esse consumidor pode fazer? Além da SUSEP, Tiago, a gente não pode esquecer o papel que o Ministério Público tem em relação à segurança do cidadão em qualquer área. Então é preciso também esclarecer aí que, se a SUSEP, por exemplo, não atende a sua reclamação, você tem, em última instância, o próprio Banco Central, porque se você está contratando de um banco ou de uma seguradora ligada a um banco, o Banco Central também pode atuar
também pode fazer alguma manifestação ou até atuar na sua defesa. Mas se nada disso funcionar, a gente não pode esquecer que a atividade de previdência complementar, ela é regulamentada pelo Estado. Portanto, o Ministério Público pode sim fiscalizar e pode sim intervir. Seja no fato de abrir um processo contra os gestores, por terem atuado mal, e também todo o papel do Ministério Público na defesa do consumidor. Sem dúvida nenhuma, o Ministério Público exerce um papel preponderante nessa discussão. Mas o principal é a pessoa não ter medo de procurar o judiciário. É a pessoa não ter medo de contratar um advogado e de ir até o fim buscando seus direitos. Tá? Bom, gente, como nós vimos hoje, o sistema aberto de previdência complementar, ele é uma modalidade pouco protegida pelo Estado em relação ao sistema fechado, que goza de uma série de garantias, uma série de prerrogativas. E justamente por quê? Porque o seu conceito é de produto financeiro, não é o conceito de previdência complementar, ou seja, de auxiliar do sistema público de seguridade social. Isso é uma coisa que precisa mudar para que se dê credibilidade ao sistema e se dê agilidade também na gestão dos recursos do sistema. Qualquer dúvida, saberdireito@stf.jus.br. Você escreve para nós indicando o nome professor Roberto Mohamed, Previdência Complementar, e a gente responde para você qualquer dúvida que você tenha tido nesta aula ou na aula passada. E a gente volta amanhã com o mesmo tema, com o Lício, a Tainara e o Tiago, e você pode assistir essa aula no youtube.com/saberdireitoaula. Você vai encontrar o curso completo na internet.